Então, né, hoje também é a nossa aula de geografia, né? O que nós vamos estudar em geografia hoje? Hoje nós vamos estudar os lugares naturais e históricos de um lugar. Os lugares caracterizam mais diversas formas geográficas, dos espaços geográficos. Como assim? Cada lugar tem o seu modo de vivência. Cada pessoa tem o seu modo de vivência, né? Em casa, mas quando a partir do momento que nós saímos da nossa casa, nós temos um momento de vivência do cotidiano social. O que é esse momento de vivência social? É quando nós nos comunicamos com outras pessoas, porque quando nós moramos no mesmo bairro, na mesma cidade, nós formamos um grupo social, né? Então nós temos atividades cotidianas da nossa casa, que é levantar, escovar os dentes, tomar café, fazer tarefa, fazer os afazeres da casa, sair para trabalhar. Essas são as nossas atividades do cotidiano da nossa casa, nosso cotidiano particular. E nosso cotidiano lá fora? É quando eu vou ao mercado, é quando eu vou trabalhar, é quando eu vou para a escola. Então, esses são o cotidiano que nós compartilhamos o quê? Compartilhamos com o social, com o próximo, com as outras pessoas. Por exemplo, quando eu vou para a escola, lá eu tenho um cotidiano com outras pessoas, né? Depois também nós vamos ver o quê? As atividades do cotidiano. Como que acontecem essas atividades? Essas atividades são são ações realizadas diariamente, ou seja, o nosso cotidiano, todos os dias ele acontece, né? Tem cotidiano que são repetidos, por exemplo, levantar, dormir, almoçar, jantar, sair para trabalhar. São cotidianos que sempre está acontecendo. São todos os dias o que eu faço no meu cotidiano são iguais? Não, pode acontecer de diferenciar um do outro, né? Mas na maioria os cotidianos são repetitivos, né? São coisas que a gente está sempre fazendo. Então é isso que nós vamos estudar hoje, tá? Nós vamos estudar sobre o cotidiano na nossa vida particular e o nosso cotidiano no social, que é quando nós compartilhamos nosso cotidiano com outras pessoas. Tá bom, meus amores? E também nós vamos ver o quê? Para que haja esses cotidianos, por exemplo, eu sair para trabalhar, eu ir na escola, acontecem mudanças. Como acontecem essas mudanças? Eu saio de um lugar e vou para o outro, né? Por exemplo, igual eu acabei de explicar lá em história, as mudanças que ocorrem. Então, eu coloquei aqui para vocês essas mudanças, né? E cada cidade tem o mesmo cotidiano? Não, os cotidianos pode ser diversificado de um lugar para o outro, porque cada lugar tem a sua cultura. Então, ó, a nossa primeira atividade vai ser a formação da cidade e os grupos que formam a cidade. Eu coloquei aqui para vocês um texto, tá? Vocês vão fazer a leitura do texto. Depois vocês vão responder os questionamentos. Por exemplo, qual que é o assunto do texto? Do que o texto está falando? O texto está falando sobre a formação da cidade e os grupos que formam a cidade, né? Porque também... Aí, B. De acordo com o texto, para a construção ou edificação de uma cidade, não acontece desmatamento. Para construir uma cidade, não acontece desmatamento? Como é que acontece? Você vai falar se acontece e como que acontece desmatamento. Vocês vão justificar. Quer justificar? Vocês vão falar como que acontece desmatamento e para que acontece. Letra C. Como que começa a formação da cidade? Como é que começa a formar uma cidade? Lembra que eu falei lá na explicação e tem aqui no texto, tá bom? D. Conforme a cidade vai aumentando, quais são esses aspectos? Quais são os aspectos que acontecem para formar essa cidade? 2. Eu coloquei aqui uma imagem para vocês e eu quero saber o que essa imagem representa. Ela representa o quê? Uma tradição de um único povo ou ela representa a tradição de uma cidade? 3. Eu coloquei aqui duas imagens para vocês, ó. O que vocês vão fazer nessa imagem? A primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão numerar. Como é que começa essa imagem? Como é que ela era antes, como que ela ficou depois? Então, vocês vão numerar ela do 1 ao 2, tá? Depois, vocês vão responder aqui pra mim, ó. Ao observar as imagens, é possível perceber que não houve mudança ou que houve mudanças, tá?
Letra B. É visível que houve desmatamento na área ou tá tudo cuidado aqui, a área continuou, foi preservada? Foi preservada toda a área para construir a cidade? E na número 4, eu coloquei aqui uma tabela das manifestações culturais que acontecem na nossa cidade, em Bataguaçu. Quais são essas manifestações? Eu não coloquei todas, eu coloquei algumas. O Carnaval, Festa Junina, Feira do Conhecimento, o Réveillon e o Bata Rodeio. Cada um deles, o que aconteceu? Houve uma votação das preferidas dos estudantes. Foi apresentado para eles as manifestações culturais e foram pedido para eles votarem quais são as manifestações que eles mais gostam, tá? Então está aqui o total de votos que cada um colocou de acordo com as manifestações que gostam. Depois vocês vão responder aqui para mim, ó. Qual manifestação foi mais votada? Teve uma manifestação ali que eles amam, que todos gostaram. E qual teve menos voto? Teve uma que eles têm menos preferência, tá? Depois, o que eu vou querer que vocês façam aqui? Vocês vão representar os dados obtidos aqui da tabela. Quais são esses dados? O número total de votação. Vocês vão representar o quê? Aqui na tabela, aqui no gráfico, vocês vão fazer o quê? Vocês vão levantar o gráfico de barra. Ó, eu já coloquei o total de votos e já coloquei também aqui o nome das manifestações culturais, tá? Então, vocês vão levantar, por exemplo, Carnaval. Quantos votos Carnaval teve? Vou lá na tabela, 10 votos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou levantar o gráfico aqui até o número 10, tá? E assim por diante. Um beijo, tchau, meus amores.